Capítulo 670. Aquela estranha cidade da tarde se infiltrou na cidade da tarde na realidade? Derek entendeu vagamente o que o chefe estava dizendo, pois tinha um palpite sobre por que isso havia acontecido. Ele suspeitava que quando o Senhor Louco o tirou da estranha cidade da tarde, ele havia quebrado um equilíbrio intrincado, fazendo com que os poderes vazassem. Isso também explicou por que o caçador de demônios Colin Iliad não desapareceu imediatamente quando repetiu a tentativa. No momento em que Derek estava se perguntando que tipo de mudanças isso traria, o chefe do conselho de 6 membros, Colin, tirou um pó luminescente de uma bolsa em seu cinto e o espalhou no ar. A pólvora explodiu de repente, lançando luz prateada para cima. Isso fez com que parecesse extremamente óbvio em um ambiente tão escuro. Derek, Ryan e Josué sabiam muito bem o que esse sinal significava. Significava não correr ao acaso. Fique na sua área, tome cuidado com qualquer inimigo que se aproxima e aguarde o resgate. Sem dúvida, este foi um sinal para todas as outras equipes de exploração espalhadas pela cidade da tarde. Colin lançou consecutivamente o sinal 3 vezes no intervalo de 2 relâmpagos. Então, ele se virou e disse para Derek e companhia: "Vamos nos encontrar com o resto indo para fora. Tenham cuidado ao longo do caminho." "Sim, chefe." Derek já havia esquecido a queixa de antes, desejando apenas poder ajudar seus parceiros o mais rápido possível. Seguindo as instruções de Colin, ele assumiu o flanco esquerdo do pequeno time. Do outro lado estava Josué, de luvas vermelhas, que segurava uma espada preta de ferro. Na retaguarda estava o segundo mais forte, o paladino do alvorecer, Ryan. E bem na frente estava o caçador de demônios, que estava a cerca de 3 passos de distância. À medida que os relâmpagos brilhavam em intervalos relativamente rápidos, a sombria cidade da tarde passaria de brilhante a escura. A luz das velas de cada janela mostrava uma chama oscilante que ardia em silêncio e calma. Derek não era mais o calouro de antes. Embora estivesse nervoso, sua palma não suava enquanto segurava o machado do furacão. Ele moveu habilmente o olhar ao redor, cauteloso contra qualquer monstro que pudesse saltar dos edifícios de ambos os lados. Depois de um relâmpago, o mundo voltou à escuridão. Os pedaços de luz de velas na cidade da tarde pareciam aguardar os viajantes que precisavam de hospedagem. Quanto à lanterna de pele de animal na mão de Ryan, sua luz se espalhou para fora, mas não conseguiu produzir muita luz em um raio ao seu redor. Não foi tão eficaz quanto a visão noturna de Derek. O único uso era que parecia dissipar a rica escuridão ao seu redor. Naquele momento, Derek de repente sentiu um arrepio no pescoço, mas não havia vento frio. Ele não virou a cabeça inconscientemente. Em vez disso, deu um passo na diagonal, virou o corpo e olhou pelo canto do olho. Ele viu Ryan, de quase 2,3 metros de altura, olhando para ele com uma expressão sombria. Ele avançou com a espada larga na mão. Bang! Derek deu uma cambalhota para evitar o ataque, pois parecia ainda ouvir o som ecoante do vento intenso. Depois disso, ele ouviu a voz do chefe. "O que aconteceu?" "Ryan me atacou." Derek rolou na direção de Colin e se levantou. Ryan segurava a lanterna de couro de animal em uma mão e sua espada na outra, perguntando com um olhar perplexo. Colin olhou para Derek. Não descobri nenhuma anormalidade da parte dele. Enquanto falava, os olhos do caçador de demônios produziram 2 símbolos verdes escuros. Ele examinou a área e disse: "O atacante transformou sua aparência na de Ryan?" Antes de terminar a frase, a espada de prata que estava firmemente apertada em sua mão direita foi apunhalada para trás. Swoosh!
Em meio aos sons monótonos e conflitantes, uma figura apareceu no ambiente escuro. Ele tinha cabelos grisalhos e desgrenhados, com rugas profundas. Tinha olhos azuis profundos, mas desgastados, e segurava uma espada prateada com óleo cinza claro espalhado sobre ela, parecendo idêntico ao caçador de demônios Colin. A única diferença era sua expressão sombria e pele escura. Bam! 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 Duas espadas prateadas se chocaram no ar, lançando faíscas. Enquanto isso, Colin Iliad gritou com uma voz profunda: luz! Luz! Derek instintivamente ergueu as mãos e pressionou-as contra a boca e o nariz. Naquele instante, viu 3 figuras saindo da escuridão circundante. Uma delas era o alto e musculoso Rain, outra o Josué de luva vermelha, e a última era uma pessoa alta com aparência infantil, o próprio Derek. Derek não ficou confuso. Ele agiu de acordo com as instruções do chefe e liberou uma luz brilhante de seu corpo. As 3 figuras pareciam horrorizadas com isso enquanto levantavam as palmas das mãos para cobrir o rosto enquanto tentavam escapar para os lados. No entanto, suas velocidades não eram de forma alguma comparáveis à velocidade da luz. As luzes brilhantes iluminaram os arredores, envolvendo as 3 figuras dentro. Elas abriram a boca e soltaram gritos silenciosos, mas logo diminuíram e desapareceram. À medida que a luz surgiu, os 2 caçadores de demônios foram consumidos pela luz. As ações de um deles imediatamente ficaram rígidas e foram impedidas antes de perder a cor e ficar completamente pretas. Swoosh! A espada prateada com óleo acinzentado claro penetrou no monstro, mas pareceu apunhalar o ar, não causando nenhum dano real. Neste momento, o monstro negro de repente se imolou, rachando-se em sombras distorcidas enquanto corroíam a luz e as chamas, centímetro por centímetro. Colin retraiu sua espada prateada e virou a cabeça para Derek e companhia. Os monstros desta vez são nossas sombras. A fraqueza deles é o brilho da luz. Enquanto falava, o corpo do chefe produzia uma luz brilhante e sagrada do amanhecer, iluminando toda a rua como se fosse dia. Este era um poder Beyonder que um paladino do alvorecer receberia do caminho do guerreiro. A razão pela qual ele não o usou desde o início foi porque os efeitos eram óbvios e ele não tinha ideia do tipo de acidente que isso poderia causar. Agora ele já estava ciente das fraquezas desses monstros na cidade da tarde. A luz da madrugada produzida pelo chefe era como um domínio. Rain desistiu de seus planos de usar um poder Beyonder semelhante. Ele continuou segurando sua lanterna de pele de animal e seguiu Colin Iliad com Derek e Josué enquanto eles entravam em outra rua. Em pouco tempo, o quarteto chegou a uma catedral meio destruída. A catedral tinha originalmente uma torre, e toda ela era composta por clássicas colunas de pedra e alvenaria. Elas eram pesadas e escuras. Passando pela porta que até um gigante acharia larga, Derek seguiu o chefe e chegou ao salão de orações. Eles viram a estátua da divindade destruída, mas a vela no altar havia sido acesa por alguma entidade desconhecida. Em frente ao altar, uma figura vestindo uma túnica branca espartana estava prostrada ali, orando tão baixinho que ninguém conseguia ouvi-lo. Ele não é um de nós. Rain, que também tinha visão noturna, foi o primeiro a descobrir a anormalidade graças à sua altura. Isso significa que não é um monstro que foi transformado a partir das sombras de nossos companheiros de equipe. Derek entendo o que Rain queria expressar no contexto nas entrelinhas. Isto significava um desconhecido, e um desconhecido muitas vezes representava um perigo extremo. Deveria haver uma equipe de exploração aqui. Colin convergiu o alcance de sua luz do amanhecer para evitar provocar a figura vestida de branco. Rain, Josué e Derek de repente ficaram em silêncio.
Sob tal situação, a ausência do aparecimento imediato da equipe de exploração significava basicamente um resultado indesejável. Suas mentes dispararam quando dois homens vestidos com roupas pretas justas saíram do lado direito do corredor. Eles eram os dois membros da equipe de exploração da catedral. Chefe, essas sombras são problemáticas. Laroia foi engolido por sua própria sombra. Um dos companheiros de equipe rapidamente foi até Colin e imediatamente disse agitado e com medo: alguém já foi sacrificado. Enquanto o coração de Derek afundava, ele viu a luz do amanhecer se expandir, envolvendo os dois companheiros de equipe. Os dois de repente usaram expressões ferozes enquanto seus corpos escureciam rapidamente. Apenas 2 segundos depois, eles desapareceram como sombras iluminadas. Gulpe, gulpe, gulpe. Ossos brancos e pedaços de carne ensanguentada caíram de seus corpos, caindo no chão. A luz lentamente saiu dessas carcaças mutiladas. Colin retraiu o olhar enquanto dizia, sem expressão: vão para o lado do orador e ouçam o que ele está recitando. Derek e companhia assentiram em silêncio enquanto seguiam em direção à estátua desmoronada. Cerca de 10 passos depois, discerniram a aparência da figura vestida de branco na diagonal. Ele era um homem choroso de meia-idade com feições profundas. O rosto deste orador estava quase colado ao chão enquanto ele murmurava para si mesmo: Senhor onipotente, eu me arrependo. Influenciaram Sazrier. Os reis costumavam ir ao palácio ao entardecer para conspirar. Não se sabia quando as pessoas nesta cidade mudaram. Eles construíram altares secretos e realizaram rituais estranhos, fazendo coisas que você proibia. Já era tarde quando descobri tudo isso. Degeneração, derramamento de sangue, escuridão, podridão, assassinatos, corrupção e sombras já haviam afogado este pedaço de terra. Uma enorme calamidade começará aqui. Estas palavras repetiam-se como um profeta descrevendo o futuro inevitável com uma voz pesada. Uma enorme calamidade começaria aqui? O abandono do Senhor que criou tudo nesta terra, foi aqui que começou? Além disso, quem influenciou o anjo negro Sazrier? Este orador deveria ter dito quem. É porque depois que ele disse as palavras, eu me arrependo, deveria haver um nome, mas estava em branco. Ele havia dito isso originalmente, mas o nome desapareceu por si mesmo? Quem o limpou? Este orador deveria ser daquela estranha cidade da tarde. Depois que o equilíbrio foi quebrado, ele apareceu aqui. Caso contrário, deveria ter sido descoberto na exploração anterior. Muitos pensamentos passaram por sua mente em um curto espaço de tempo. Naquele momento, viu o chefe dar um passo, caminhando para o lado do orador de branco. Reticências. Klein acordou de seu sonho enquanto a luz do sol do meio-dia brilhava em seus olhos do lado de fora da janela. Ele rolou para fora da cama e chegou sem pressa ao refeitório dos piratas. Quando Frank Lee viu sua chegada, imediatamente acenou para ele. German, descobri algo novo. Porra, e agora? Klein imediatamente sentiu seu coração na boca. Uma nova invenção sua? Não, não é. Frank balançou a cabeça, entusiasmado. Eu estava planejando estudar os peixes nessas águas. Eles provavelmente serão capazes de sonhar. Assim que tentei pescar, acabei pegando esse item estranho. Ponto.